Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para mais uma escola dominical e eu queria compartilhar com vocês, continuar compartilhando esse momento de aprendizagem que nós estamos tendo, dando continuidade àquilo que a gente já vem falando sobre discipulado, o quão é importante nós termos a consciência de que não há possibilidade alguma de nós vivermos uma igreja exuberante, uma igreja relevante, sem o discipulado presente na veia da igreja, dando vida, dando crescimento, maturidade, coisas que são fundamentais na vida de qualquer cristão. Então, na medida que nós temos crentes maduros, nós também temos uma igreja madura. Na medida que nós temos irmãos e irmãs que são saudáveis na sua espiritualidade, nós temos uma igreja que é espiritualmente saudável. E é isso que nós queremos que aconteça com a nossa igreja. Nessa manhã eu queria compartilhar um pequeno exemplo de como o discipulado ele é importante na vida da igreja, com um exemplo claro aqui. Aqui nós temos 3 copos. Copos com água, exatamente iguais, 3 pequenos cálices com água, e aqui tem 3 comprimidos efervescentes, 3 sonrisais. E aqui no primeiro, pode ver que ele está próximo, Vamos supor que o copo simbolize Deus, e a água que está dentro do copo simboliza a vida de Deus. E que existem pessoas que querem ter uma vida diferente do que estão tendo, porém se aproximam de Deus, mas não entram em Deus. Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de dar. As pessoas estão próximas de Deus, elas estão supondo que o copo seja Deus e que essa água que está dentro do copo é a vida de Deus. E a pessoa se aproxima de Deus, mas ela não entra nessa vida de Deus, nessa vida exuberante de Deus. Ela simplesmente está encostadinha ali e não acontece absolutamente nada. No segundo copo aqui, nesse copo aqui, um copo com um sonrisal que está fechado, e se a gente colocar esse sonrisal dentro desse copo aqui, fechado, como eu coloquei aqui, não acontece absolutamente nada, não é mesmo? Então, tem pessoas que querem viver uma vida diferente, até entram na vida de Deus, mas não conseguem abrir os seus corações, não abrem sua vida para a vida de Deus entrar nelas, e vivem de capa, vivem de aparência. E se for para viver uma vida como a de um sorrisal embalado, não terá absolutamente nenhum efeito. É apenas viver uma religião. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como o discipulado ele tira a perspectiva religiosa, simplesmente, a religiosidade, a espiritualidade de casca e de aparência. E isso não muda a vida de ninguém. Nós precisamos entender que a igreja existe para mudar a vida das pessoas, em todos os sentidos. E é lógico, vida abundante, vida exuberante. E é exatamente isso. No terceiro copo aqui, nesse copo aqui, que deixei por último, eu quero tirar essa embalagem, tirar essa casca desse sonrisal e colocar esse sonrisal. Não está apenas encostado como esse daqui. Esse daqui ele já entra no copo, mas ainda continua enclausurado, encapsulado, E esse daqui sem a casca, sem a embalagem. Olha só o que acontece. Ele se mistura e os dois se tornam apenas.
Então isso é o que acontece, né? Essa vida efervescente, essa vida exuberante de Deus, onde os dois se tornam um. Quando nós mergulhamos em Deus, nós nos tornamos um com Ele, e Ele conosco. Foi isso que Jesus prometeu, está lá na oração sacerdotal, João capítulo 14, né, que quando abrimos a nossa vida para Deus, abrimos o nosso coração para Deus, né, quando tiramos as capas da aparência, somos transformados e nos tornamos um com o Senhor. E é exatamente isso que eu gostaria de estar compartilhando com você nessa manhã, de frente com a religiosidade, né? E aí então nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 6, diz: Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus disse, cuidado, né? Cuidado com isso, atentem para isso, né? Não se deixem enganar pelo fermento dos segmentos mais importantes da igreja daquele tempo de Jesus. E o que significa religiosidade, né? Religiosidade é quando é muito diferente do Evangelho. A religiosidade é tudo aquilo que o homem faz para chegar até Deus. O Evangelho é tudo aquilo que Deus fez para chegar até nós, né? Sobretudo enviando a pessoa de Jesus. Geralmente um religioso condena em público aquilo que ele pratica no secreto. Eu tenho uma verdadeira aversão a legalismos religiosos. Quando geralmente a gente vê pessoas que são muito críticas demais, condenam todo mundo, inclusive gente do próprio povo de Deus, da igreja, sai condenando, parece que só ele que está certo. E meu pai já dizia, né, atrás de todo legalista tem um vigarista. Parece que ele prega para ele mesmo, e esperando assim, uma certa purgação, né, dos seus próprios pecados. Então Jesus diz, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Mais uma vez, Jesus diz, tenham cuidado, estejam atentos. Então um religioso ele corre o sério risco de, vamos ver algumas coisas que o religioso ele corre o risco. Ele convida, mas não recebe, que foi isso que aconteceu com Simão, né? A mulher na casa de Simão, que enxuga os cabelos de Jesus com as suas lágrimas, né? E ele condena Jesus, porque se esse homem fosse um homem espiritual, ele teria discernido que essa mulher é uma mulher pecadora. E Jesus aceitou aquela adoração, aquele quebrantamento extraordinário daquela mulher. Então convida Jesus, mas não recebe. Que coisa estranha, né? Ele convida, mas de fato ele não recebe. Ele tem alguns princípios que o impedem de ser um verdadeiro adorador. Oferece, mas não desfruta, não consegue desfrutar da beleza de Jesus, daquilo que ele tem para oferecer, da sua simplicidade. Parece que sempre quer complicar alguma coisa, né? O chefe do Sinédrio, né? Depois que Jesus tinha saído de um lugar onde eles tinham sido ameaçados juntamente com os discípulos, né? E Jesus ele se distancia dali, depois um chefe do Sinédrio vai lá e chama Jesus porque a filha dele estava morrendo, né? E ele diz para Jesus, Jesus, olha só, se o senhor for lá impor as minhas mãos, quer dizer, parece que tinha toda uma coisa, né? E Jesus diz para que basta a tua fé, a tua filha já está salva, a tua filha já está curada. Então é impressionante às vezes, né, como a gente parece que tem alguns preconceitos, né? Conceitos já formados a respeito de como Deus deve agir, e Jesus quebrou esses conceitos. Então oferece,
mas não consegue desfrutar. Serve, mas não consegue inspirar. Olha só que coisa interessante, né? Servir, mas não inspirar. A pessoa serve, faz a obra porque é possível, que é fazer a obra de Deus sem Deus. É possível, né? E pior do que fazer a obra de Deus sem Deus é fazer a obra de Deus contra Deus. Então não é inspirado, né? Não tem graça, não emana virtude. Serve, mas faz as coisas por pura e simples religiosidade. Ele vê, mas ele não entende. Ele vê, mas ele não consegue ter o discernimento necessário, ele não consegue ir além porque esses impedimentos, essas preconcepções que já existem, ele já o atrapalha na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. E aqui no próximo slide, a gente vai ver, esses slides estão sendo colocados aí para você ver, avalia, mas não discerne. Então é extremamente racional. A letra, tem a letra, mas não tem o espírito, onde consegue discernir e a partir desse discernimento ter um novo posicionamento da sua vida espiritual. Ele sente, mas tem uma dificuldade enorme em expressar. Como é bom a gente expressar o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor. Como é bom, uma pessoa não gostaria, você não gostaria que aquela pessoa, uma pessoa com a qual você convive, gostaria de expressar o sentimento de amor que nutre por você? Nós não gostaríamos, nós não expressamos isso quando nós desejamos e sentimos alguma coisa, algum afeto por alguém. Então o religioso, ele sente, mas ele não expressa. Ele faz, mas ele não consegue gerar alguma coisa. Ele é infrutífero. Ele é infértil nas suas obras. Faz, mas não produz absolutamente nada. Ele sabe, mas tem uma dificuldade enorme em admitir. Porque isso exige um quebrantamento, isso exige uma posição humilde, um reconhecimento de que durante um tempo, quem sabe às vezes até muito tempo, ele sempre soube de alguma coisa, mas tinha uma dificuldade enorme de ouvir e por isso admitir que ele poderia estar errado nessas concepções a respeito de Deus, da obra de Deus e da igreja do Senhor. Então, mas Jesus hoje, ele quer lhe mostrar algumas coisas, né? Então, as suas lágrimas, elas são mais poderosas do que os pensamentos. Está em Mateus, capítulo 6, verso 38. Né? Por quê? As suas lágrimas. Né? Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Foi o que aquela mulher fez na casa de Simão. Então, as lágrimas daquela mulher, o quebrantamento daquela mulher, vale mais do que os pensamentos de Simão. Era o que Jesus estava assimilando ali, a atitude de quebrantamento, de adoração daquela mulher pecadora. A sua intimidade é mais importante do que a sua reputação. Então Jesus preferiu a intimidade do que a reputação que aquele homem tinha perante as pessoas. E depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Olha só. O interessante é que o conceito desse homem, de Simão, esse fariseu, ele julga até Jesus. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando. Era um tipo da religiosidade que exclui. Eu sou melhor do que você não pode nem tocar em mim, porque senão você me contamina. Ora, a pureza de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer outra coisa. O amor de Deus que excede todo o entendimento, porque Deus nos amou primeiro, não é verdade? Então, Ele nos amou tanto, amou o mundo de tal forma que deu a Ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,10. Então, para Jesus era muito melhor, muito mais
aceito a adoração, a atitude daquela mulher pecadora, do que aquele pensamento farisaico que aquele homem que vivia de aparências, que vivia de religiosidade, estava pensando naquela hora. O amor é para ser mais sentido do que compreendido. Não temos compreensão alguma do amor de Deus. Então, dois homens, essa é uma outra passagem bíblica que diz que dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Então o perdão faz sentido para aqueles que admitem precisar dele. Foi isso que Jesus ensinou a Simão naquele momento. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vocês estão vendo como o perdão de pecados, um coração disposto a amar, a se entregar totalmente, tem tudo a ver com adoração e religiosidade. Um coração desprendido, reconhecido de que é um pecador, uma pecadora, é um coração que é aceito pelo Senhor Jesus. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E é por isso que a gente fala sobre discipulado. Porque quando a gente fala sobre discipular alguém, e você não pode discipular alguém se você não se permitir ser discípulo. Antes de você ser um discipulador, antes de você ser uma discipuladora, você precisa ser um discípulo. Precisa ter um coração ensinável. Esse é o sinônimo da humildade. Nós não sabemos tudo, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a pensar sobre nós mesmos, pessoas que nos ajudem nos momentos difíceis da nossa vida, não somente em oração, mas pessoas que nos deem um abraço, nos acolham e nos ajudem a caminhar por fé. Então, Jesus vai no verso 50 e diz à mulher, Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Então, nós vemos aqui que a paz que Jesus dá é para aqueles que reconhecem o Senhor como aquele que é fundamental, essencial para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual. Aí você pode estar dizendo aonde você está. Mas tudo isso que o senhor está falando, pastor, eu reconheço, eu já sigo. Se for assim, minha irmã, que bom, maravilha. Eu espero que, de fato, você tenha esse desprendimento de se permitir, não somente discipular pessoas, mas também se permitir ser discipulada, de que entender que o discipulado é fundamental para uma igreja saudável, para uma igreja relevante. De que ser discípulo é ser servo, ser discípulo é ser um adorador, ser discípula é ser uma adoradora do Senhor. Ser discípula é aquela que se permite estar vivendo uma vida em constante ensinamento, onde sempre temos algo novo para aprender, que nós não sabemos tudo, que muito pelo contrário, quando nós dizemos que sabemos tudo, quantas vezes aparece esse tipo de pessoas na igreja, onde a pessoa, não, mas eu já passei por tal igreja, já fiz isso, já fiz aquilo outro, já ocupei tal carro, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, e quem diz que é, porque não é. Quem diz que é trigo, é porque não é trigo. Quem diz que é trigo é o joio. Quem é ungido de Deus não diz que é ungido, porque quando ele diz que é ungido de Deus, ele já perde a sua legitimidade como ungido. Quem é ungido de Deus, ele se submete, ele passa por humilhação, porque ele sabe que em tempo oportuno ele vai ser exaltado. Quem é discípulo do Senhor é aquele e aquela que sempre tem o coração ensinável, disposto a aprender mais, que também tem a sua vida colocada à disposição do Senhor para que possa
ser um instrumento de serviço na construção do reino de Deus, de uma igreja mais saudável. E eu espero, né, que esse entendimento fique bastante claro na vida da igreja, que nós não sejamos religiosos, que nós não estejamos vivendo de aparência, que a nossa espiritualidade ela não seja cosmética, que não seja uma coisa de capa, que foi algo que Jesus condenou muito. Teve algo que Jesus tinha muita dificuldade, era com a hipocrisia. Era pessoas se mostrarem aquilo que na realidade elas não eram. Jesus preferia que elas dissessem, eu não sou, mas eu quero ser. Eu ainda preciso disso. Né? E isso agradava o coração do Senhor, porque ele falou assim, então você deu o primeiro passo, né, para que a cura venha sobre a sua vida. O reconhecimento é fundamental para que a cura aconteça na nossa vida. E eu espero que nessa manhã você possa ter recebido essa instrução, que você possa ter assimilado isso, que você possa incorporar essa visão, porque ela é fundamental na vida da igreja. De braços dados, de mãos dadas, né, com uma comunhão extraordinária, né, nós vamos crescendo, né, apoiando uns aos outros, e que esse sentimento ele brote em nós como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, como igreja santa, para que nós possamos crescer como um edifício vivo. Né? Esse crescimento, não se dá o crescimento, né? Quando a gente tem um filho, uma filha, se nós não a alimentarmos, não vai ter crescimento. Né? Ele fala de uma construção viva, de um prédio vivo, né? Alicerçados em amor. Por isso, é fundamental que se a gente quiser fazer com que as pessoas cresçam, a gente precisa alimentá-las. A gente não diz para o nosso filho, cresce aí. Se nós não alimentarmos ele, se não alimentarmos essa criança, ele com certeza vai morrer. Então nós temos que alimentar as pessoas com conteúdo, com alimento espiritual, né? E que para todos nós que já temos um tempo de igreja, é tempo de nos alimentarmos com alimento sólido. É tempo de nós nos aprofundarmos mais, mergulharmos mais no Senhor e não vivermos mais uma espiritualidade de casca, uma espiritualidade de aparência, mas vivermos profundamente uma vida de discípulos e uma vida de discípulas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor lhe abençoe nesse domingo. Me aguardem à noite, nós estaremos realizando o nosso culto ao vivo, né, pela live ali no canal do YouTube da Igreja Metodista em Barra do Piraí, e com certeza vai ser um tempo de bênção, uma palavra do céu, né, para a sua vida. Convidem as pessoas, convidem a sua família, convidem os amigos, estejam todos juntos conosco, né, sabendo que não estejam apenas pertinho do Senhor, sem desfrutar dessa vida abundante, sendo um com Ele. E também quando se aproximarem e resolverem mergulhar dele, né, estejam desprovidos de toda casca que te impede, né, de se desnudar diante do Senhor. Tira todo lacre, tira todo o invólucro, né, tira toda a cápsula, tira tudo aquilo que te envolve, e que você possa se misture a ponto de não discernir mais, né, quem está ali. Quando você fala, é porque emana virtude, graça da sua boca, da sua vida. Um testemunho vivo de que Jesus habita em você e que você é instrumento dele. Né, de que o Senhor, ele pode habitar em você, de que você estando nele, você dá o fruto, a vida que vem dele, ela flui através de você e chega a todas as outras pessoas. Esse é o papel que o Senhor espera da sua verdadeira igreja. Verdadeira, legítima igreja. Discípulos e discípulas do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Beijo no seu coraçãozinho.